João, capítulo 4, a partir do versículo 43, eu estarei lendo até o versículo 54. Diz assim a santa palavra de Deus: Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhes dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus por iluminação, pelo entendimento da sua palavra. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, teu povo se encontra aqui nessa noite, ó Deus, desejoso de ouvir a tua doce voz. Por isso, Pai, clamamos que o Senhor abençoe aquele que fala nesta noite, para que a tua palavra seja fielmente exposta. E clamamos, Pai, que aqueles que ouvem sejam alimentados, sejam exortados e sejam conduzidos no entendimento da tua palavra, para que haja crescimento espiritual no meio do teu povo. Assim clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que você precisa para acreditar que alguma coisa é verdade? O que você precisa ouvir, ou talvez tem aqueles que precisam tocar, para acreditar que alguma coisa é verdade? Se eu te dissesse que em 1925, um homem conseguiu aplicar um golpe terrível na França, sabe o que ele fez? Ele conseguiu vender a Torre Eiffel para sucata. Vocês acreditam? Ou ainda que certo homem, há muito tempo atrás, lutou com 1000 homens, apenas com a parte do queixo de um jumento, e ele venceu todos na pancada. Lutou com 1000 homens. Você acreditaria nessas histórias? Se você der um Google, você vai descobrir que o charlatão que tentou vender a Torre Eiffel, ele conseguiu, foi um tcheco chamado Victor Lustig. Ele conseguiu passar um golpe em 1925, a torre ainda não estava pronta, e ele tentou convencer empresários que o governo da França tinha abandonado o projeto, e aí eles podiam dar um sinal e ele ia vender todos os aços da torre para a sucata. Aí era uma oportunidade imperdível, e um empresário comprou, e ele depois sumiu do mapa, mas ficou conhecido na história como o homem que deu esse golpe. O segundo homem da história você já sabe, é um dos juízes em Israel, chamado Sansão, lutou com 1000 homens apenas com uma queixada de jumento. A questão é que nós usamos todos os nossos sentidos e conhecimentos adquiridos para fazer um rápido julgamento se algo é verdade ou não. Alguém nos conta alguma coisa e você imagina, será que isso é possível? Essa história, o seu cérebro faz isso em questão de segundos, e você então emite uma opinião. E por vezes, nós reverberamos a incredulidade de Tomé, com alguma espécie de um dito popular: só acredito vendo. Alguém te conta alguma coisa e você fala: só acredito vendo. Porém, no texto que nós acabamos de ler, João comunica algo verdadeiramente precioso a nós. Ele comunica sobre algo que vai além de um simples acreditar. Ele ensina sobre crer, o ato de crer. Crer o quê? Que Jesus, ele é o mediador da vida. E esse é o tema da nossa pregação de hoje: Jesus, o mediador da vida. E para isso eu quero apontar para vocês
três verdades no texto para que a gente consiga caminhar melhor no entendimento da palavra. A primeira delas é que os que vendo não veem. É o primeiro grupo de pessoas. Nós vamos olhar para três grupos de pessoas nesse texto. O primeiro grupo é os que vendo não veem. O segundo grupo é os que veem, mas não entendem. E o terceiro grupo é os que veem e creem. Então, esses três grupos. O primeiro deles, então, os que vendo não veem. É o que a gente pode verificar do versículo 43 ao 47. E o texto é uma narrativa, é uma história sendo contada por João, e ele descreve que Jesus está em viagem rumo a Galileia, porque, estando ele na Judéia, havia chegado a ele, até Jesus, o conhecimento de que chegado aos fariseus, aliás, de que Jesus estava batizando mais do que João Batista. Se você der uma olhada nos dois primeiros versículos do capítulo 4, esse é o contexto. Os fariseus estavam tomando conhecimento que Jesus estava, o ministério de Jesus estava crescendo muito, as pessoas estavam acompanhando ele mais do que João Batista, e isso começou a incomodar os fariseus, porque afinal de contas, eles não estavam tão preocupados que o povo se arrependesse, eles queriam um grupo o seguindo, eles queriam ser eles os detentores da fé, os maiorais ali no meio da comunidade. Mas nessa viagem que Jesus está fazendo, rumo a Galileia, há um encontro no poço de Jacó, com a mulher samaritana. Você deve lembrar da história da mulher samaritana, que Jesus questiona o seu pecado, e então há uma transformação de vida na vida dela. E os ensinos de Jesus, naquela oportunidade, são recebidos não só pela mulher samaritana, mas também por outros daquela região. E é por isso que nós vemos o que acontece no versículo 39 a 42, e está ligado àquilo que a gente acabou de ler no 43. Passados 2 dias, o que? Jesus estava lá no meio dos samaritanos pregando o evangelho, várias pessoas haviam se convertido, mas agora Jesus ruma em sentido a Galileia. Daí então a ligação entre o versículo 39 e 42 ao 43, há uma junção nessa história. Para você entender o que se passa do 43, você tem que entender o que vem antes. Mas, no verso 44, Jesus fala que um profeta não tem honras na própria terra, e a mesma citação aparece no texto que nós lemos na liturgia em Lucas 4, de que o profeta não tem honra na sua própria terra. Há alguns meses, nós tivemos os Jogos Olímpicos da França, né? Algumas pessoas devem ter acompanhado, e durante os Jogos, vários atletas vão se destacando, atletas brasileiros que a gente nem conhece, esportes que a gente nem conhece, mas a gente é tão nacionalista, que está lá uma disputa de um esporte esquisito, salto em altura. Você fala, para que inventaram isso, para descobrir quem é que saltava mais alto, e você está torcendo pelo brasileiro. Ele às vezes é o pior do grupo, mas você que torce para o brasileiro, quando vem um holandês e derruba a vara que está ali, o sarrafo que está ali, você fala, aí, vai outro também derruba, para ver se o brasileiro fica na frente. Mas nessas oportunidades em atletismo, a gente fica bem para trás, né? Mas esses atletas, geralmente são atletas desconhecidos, a maioria de nós, mas quando um deles se destacam de uma maneira a receber uma medalha, seja ela de prata, bronze ou ouro, eles já vêm para o Brasil com cerimônias de herói, e há uma mudança. Alguém antes completamente desconhecido, hoje você talvez se lembra do Isaquias Queiroz, né? Que é o nadador lá de canoagem, ele já foi em 2 Olimpíadas, ganhou medalha, mas na primeira, ninguém sabia quem ele era um completo desconhecido, e foi surpresa para todo mundo essa vitória, né? Mas, quando eles ganham, eles chegam na cidade, e aí desfilam no carro de bombeiro, e as pessoas fazem reportagem com eles, contando de onde eles vêm, quem eles são, dando a eles a glória de um herói. Mas isso acontece depois da fama. Eles desfilam em carros e recebem coroas de louros, mas depois de deixarem de ser desconhecidos. Mas aqui no versículo 44 é curioso, porque Jesus diz que um profeta não tem honra na sua própria terra. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus foi para Galileia porque ali ele não precisaria temer honrarias que os colocassem em colisão direta com os fariseus, porque ele não era conhecido, né? Ele ainda não era conhecido, e aí ele evitaria de gerar uma crise no seu ministério. Nós poderíamos colocar da seguinte maneira:
no texto: após 2 dias, Jesus partiu de Sicá, que é onde ele estava, foi para Galiléia, sua própria terra. Fez isso porque ele sabia que um profeta não tem honras na sua própria terra, como ele mesmo já havia testificado. Vale ressaltar que não é sempre que um profeta não é honrado na própria terra. Por vezes o profeta pode ser honrado. Mas quando Jesus faz essa afirmação, diante do contexto, isso deveria servir de um alerta para todos nós. Por vezes, quando nós somos tornados cristãos, nós temos a nossa fé questionada. E é um trabalho árduo testemunhar a mudança do Evangelho para outras pessoas. Porque, diante de qualquer deslize, nós somos acusados de que ainda somos os mesmos. Está vendo? Ele está indo na igreja, mas ele continua sendo a mesma pessoa. Muitas pessoas com o dedo em riste acusam as práticas. Olha, ele ainda é o mesmo. Há uma história curiosa da biografia do grande teólogo Agostinho de Hipona, teólogo do século V, que ele teve uma vida muito promíscua antes de fato ter o impacto da palavra de Deus e ter o seu coração verdadeiramente transformado. Agostinho teve até filho, e Agostinho vivia em bordéis, e ele era uma pessoa conhecida pelas prostitutas dos bordéis da cidade, e há um episódio que ele fala, inclusive, em um dos seus livros, que ele diz assim, que ele estava passando por uma praça, e ele passou por uma prostituta que estava ali talvez fazendo ponto, se é que nós podemos dizer assim, e ela falou: Agostinho, e ele passou e foi. Ela: Agostinho, Agostinho. Aí ela falou: sou eu, fulano de tal, não me lembra de mim? Aí ele fala assim, falou assim: eu lembro de você, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais aquele Agostinho. Meus irmãos, demonstrar mudança promovida em nossa vida por meio do Evangelho é um caminho árduo. Por vezes é longo. Por vezes a pessoa que está mais próxima de nós vai duvidar de fato do nosso arrependimento, da nossa transformação, mas nós precisamos seguir esse caminho árduo, porque é esse caminho árduo que glorifica a Deus. Veja, você que talvez nos visita nessa noite, eu não te conheço, mas talvez você está buscando se aproximar do Senhor. Eu já te dou talvez uma má notícia: o caminho é estreito, é árduo, é difícil. Mas você já fez uma coisa muito difícil na vida, que depois no final você olhou e falou assim: poxa, eu estou orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido fazer isso. Vai ser assim no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos lembrar de tudo aquilo que nós passamos, e nós vamos glorificar a Deus por ter nos sustentado em todas as coisas, mesmo às vezes andando em cordas bambas, mesmo às vezes nos equilibrando para não pecarmos, mesmo às vezes pecando e caindo, mas Deus nos levanta. Lembre-se, testemunhar mudança promovida pelo Evangelho é um caminho árduo, mas é um caminho que glorifica a Deus. Portanto, saiba que às vezes o profeta não tem honra na sua própria terra. Eu estou dizendo isso para trazer a você a ideia que talvez esse texto pode aplicar na sua vida, de que talvez na sua família, no meio dos seus, que tem o mesmo sobrenome, que te amam, eles mesmos vão duvidar da tua transformação. E não é que você tem que ficar preocupado nossa, eu preciso mostrar que eu mudei. Não, isso tem que ser uma coisa natural. As pessoas têm que perceber a sua mudança, e às vezes a sua mudança não vai ser instantânea pela alteração do comportamento, mas a mudança vai ser percebida quando você que errava e se trancava dentro de uma amargura, agora você que erra, vira para aquele que você ofendeu ou pecou e pede perdão. Então, às vezes, a mudança não é em se tornar alguém perfeito, a mudança vai ser em se tornar alguém humilde, porque perfeito nós nunca seremos, mas nós buscamos essa perfeição. Perfeição é só quando Cristo nos levar para a glória. Enquanto que vivemos aqui, é um caminho árduo. Mas o versículo 46, ele nos informa que Jesus chegou em Caná, local onde, do primeiro milagre que a gente viu no domingo passado, quando Jesus transforma água em vinho. Ele tinha participado daquele casamento, e ali o nome de Jesus já devia ser conhecido. Imagina, pessoal, às vezes o pessoal da festa, conhecido ou não, porque às vezes o pessoal da festa nem tomou conhecimento de que o vinho que eles estavam tomando era Jesus que tinha transformado da água para vinho. Mas no versículo 45,
se você olhar comigo, relata que os galileus receberam no bem, pois haviam visto todas as coisas que Jesus havia feito em Jerusalém, estando ali por ocasião da festa da Páscoa. Nós podemos supor que alguns que estavam ali, novamente em Caná, não somente viram Jesus transformar água em vinho, mas também viram as coisas que Jesus havia feito em Jerusalém. Jesus fez vários milagres. Lembra, João está descrevendo esses 7 milagres que a gente está vendo, e vai ver até o último dos 7, mas João mesmo fala lá no finalzinho do capítulo do seu evangelho que Jesus fez vários outros milagres, mas estes que ele está relatando são, para que motivo? Para que o povo pudesse crer. Então, por isso que João relata esses que ele está relatando aqui. E essa é a primeira verdade que eu quero destacar: os que vendo não veem. Veja, na sua Bíblia, em Mateus no capítulo 13, Mateus 13, versículo 13 a 15. Diz assim o texto: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Muitas pessoas, mesmo vendo os milagres que Jesus fazia, simplesmente não viam que aquele que estava ali fazendo o milagre era de fato a verdadeira Páscoa. Ele estava na Páscoa fazendo milagres e as pessoas não conseguiam compreender que ele de fato era a verdadeira Páscoa. Aquele que havia transformado água em vinho era a verdadeira purificação do pecado do povo, e não a água. Era Cristo o libertador dos pecados. Mesmo vendo, não veem. E não é assim no nosso tempo? Quantas igrejas existem na nossa cidade proclamando o evangelho genuíno? Quantas pessoas pregando para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas de serviço, anunciando que Cristo está voltando, e que só há 2 caminhos: para a vida eterna está firmado em Cristo, e o para a ruína eterna é o que as pessoas aonde já estão por causa do pecado. E assim também é nos nossos dias, mesmo com tantos sinais, não creem. Muitas pessoas têm Jesus como um grande exemplo de sabedoria. Alguns do meio empresarial usam Jesus como um exemplo de gerenciamento empresarial. Olha, Jesus é um homem, através de 12 subalternos, ele desenvolveu uma ideia que impactou o mundo. E tem vários livros narrando isso. Pessoas têm Jesus como um grande sábio, mas não recebem o seu ensino como instrução para a vida de santidade. Nele e somente nele há vida em abundância, somente em Jesus há vida eterna. E esses são os que, vendo, não veem. É por isso que Jesus usava parábolas. Ele usava parábolas como um recurso para contar a história e explicar. Mas nesse texto que nós lemos em Mateus 13, Jesus traz também um segundo motivo pelo qual ele usava parábolas. Ele usava parábolas para que aqueles pudessem ser confundidos no entendimento. Você já deve ter percebido que em várias circunstâncias, Jesus contava a parábola para o povo e ele não explicava. E aí depois os discípulos diziam: Jesus, dá para o senhor explicar para a gente o que significa? Porque a gente ainda não entendeu. E aí Jesus então vinha com o ensino explicando. A gente usa também esse recurso para as crianças. Às vezes a gente quer ensinar um conceito precioso para as crianças, a gente conta uma história. E no Antigo Testamento também é assim. Quando nós ouvimos a história de Sansão, há um princípio que a Bíblia quer nos ensinar. Quando a gente olha para a vida de Davi, há um princípio. Então, história é um recurso importante para o ensino doutrinário. E por isso, João também relata esse ensino que nós estamos recebendo nessa noite num modelo de história, numa narrativa. Então esses são o primeiro grupo, os que vendo não veem. Mas também existe um segundo grupo, aqueles que veem, mas não entendem. E quem são eles? É o que a gente vai ver do versículo 48 até o 51. O texto, meus irmãos, ele nos informa que o filho de um oficial do rei estava doente.
E aqui não é exatamente, não é diretamente o rei de Roma, mas se trata de um oficial direto de Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, filho de Herodes o Grande. E ele está com seu filho doente em Cafarnaum, numa outra cidade. E diante da gravidade da doença, ele corre para ir se encontrar com Jesus, porque ele sabia que Jesus fazia milagres, Jesus tinha poder de cura. E ele então corre para encontrar com Jesus, porque afinal a fama de Jesus a essa altura já tinha chegado nos 4 cantos da região da Galileia. E o oficial então, quando chega diante de Jesus, ele pede para quê? Para que Jesus fosse com ele para Cafarnaum. E aqui é um princípio interessante. Cafarnaum ficava a 25 quilômetros de Caná. Jesus está em Caná, o homem veio de Cafarnaum numa longa viagem. O texto não diz se ele veio a pé, se ele veio de cavalo, o que ele veio, mas ele foi até lá. E o pedido dele é que Jesus fosse até lá para curar o filho. Você que já viu e já ouviu a pregação do primeiro milagre de Jesus, você deve se lembrar que quando Maria, a mãe de Jesus, chegou até ele e falou assim: meu filho, acabou o vinho. E aí Jesus responde, Senhora, o que tenho eu contigo? Ele responde não de uma maneira agressiva, ali mulher é traduzido também como senhora, então ele fala: Senhora, o que tenho eu contigo? Mas logo depois, quando Maria sai, ela vira para os funcionários da festa e fala assim: façam tudo o que ele mandar vocês fazer. E então Jesus fala com eles: vai até, Jesus está no mesmo lugar, e ele só fala para os homens assim: vai até as talhas, e peguem uma porção e levem até o mestre de cerimônia. E aí quando eles chegam lá, não tem mais água, tem vinho. Jesus não foi até lá, Jesus não jogou pozinho, pilim, pim, pim na água, ele não sacudiu, ele não fechou os olhos e orou, ele não colocou em posição de mãos, simplesmente ele mandou que as pessoas fossem lá e a transformação aconteceu. Mas sem perceber, o pedido do oficial é feito de uma maneira que limitava o poder do Senhor Jesus. Vocês perceberam isso? Ele está dizendo: Senhor, vai até lá, vai até lá. Então a ideia desse oficial do rei era que Jesus fosse até lá para fazer uma oração, ou para botar a mão sobre a criança, o filho, a gente imagina que fosse uma criança, para que ele fosse curado. Jesus transformou a água em vinho sem tocar em nada, sem fazer imposição de mãos, apenas pelo poder da sua palavra. Por quê? Porque ele é o verbo de Deus, a sua palavra tem poder. Ele é o verbo encarnado de Deus, ele é o próprio Deus, ele sempre existiu, e foi pelo poder da sua palavra que as coisas vieram a ganhar vida, a ganhar forma, e portanto a distância não pode limitar o poder de Deus. Os 25 quilômetros entre Caná e Cafarnaum não poderiam limitar o poder de Deus, e isso tem que nos servir de lição para hoje. Porque às vezes muitas pessoas têm o falso entendimento de que elas queriam que um anjo aparecesse para que um milagre fosse feito. Deus pode curar alguém de uma doença com a sua oração, não porque na sua oração tem poder, mas porque a sua oração é feita em nome de alguém sim que tem poder para curar. É por isso que nós nunca podemos orar sem terminar essa oração com em nome de Jesus. Porque não é pelo seu pedir, não é pelo seu clamor que as coisas podem ser aceitas diante de Deus. Cristo é o nosso mediador, até mesmo a nossa oração só é aceitável diante de Deus por causa de Cristo. Então, se algum dia você estiver num ambiente e alguém fizer uma oração e não terminar com o nome de Jesus, não perca a oportunidade de lembrá-lo. Olha, deixa eu te ajudar numa coisa, a nossa oração só é aceita diante do Pai, porque Cristo é o nosso mediador, então não deixe de mencionar ao final, em nome de Jesus. Lembre-se, e aí eu já fechei os parênteses, aqui eu já estou falando outra frase, lembre-se o seguinte: nós não podemos usar em nome de Jesus como se fosse algo declaratório. Eu sei que às vezes tem pessoas que oram assim, mas é oportunidade, e aqui eu estou ensinando para que você evite orar assim. A gente não pode orar: Senhor, muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus nós estamos aqui. Já foi um. Senhor, abençoa a nossa vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Sabe quem usa muito isso? Lá o R.R. Soares. Se você quiser perder um pouco de tempo da sua vida e ver talvez algum culto, você vai ver que a oração dele tem muito em nome de Jesus. É como se o nome de Jesus tivesse poder por si só. Quando você fala em nome de Jesus, as coisas acontecem, mas não são assim.
as coisas acontecem pela vontade de Deus. Então a gente pode orar muito, mas não significa que aquilo ali vai ser atendido só porque você colocou em nome de Jesus em vários lugares na oração. Então, usar em nome de Jesus é um sinal de reconhecimento que a mediação da nossa oração também é feita por Cristo, e não por aquilo que nós somos. Mas, no versículo 48, faz um lamento diante de todos os que estão ali, e não somente ao homem que clamava pela vida do filho. Jesus lamenta que aquelas pessoas, ainda que vendo os sinais e milagres, ainda permaneciam num degrau mais baixo da escada de fé. Olha o versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. De modo nenhum crereis. Eles viam, mas não entendiam. A confiança deles não era na pessoa de Cristo, mas precisava ser alimentada constantemente por sinais e prodígios. Irmãos, se essas igrejas que dizem fazer sinais e prodígios no dia de hoje, paralíticos vão lá e deixam, e eu fiquei assustado num dia que eu verifiquei as paredes, não sei se agora está assim, porque eles fizeram uma mudança, numa igreja bem conhecida, uma igreja neopentecostal lá em São Paulo, grande, muito grande, e na parede da igreja assim é muleta pendurada, cadeira de roda, várias coisas para mostrar o quê? Que doentes foram ali e saíram andando. Doentes foram ali e saíram andando. Então, muitas pessoas ainda hoje buscam por sinais e prodígios para acreditar. Mas quando nós vemos essas denominações que julgam curar todo tipo de doença, eu pergunto a vocês, que acréscimo esses sinais podem trazer à fé de alguém? Ainda que a gente acreditasse que esses sinais fossem verdade, que acréscimo isso pode trazer para a fé de alguém? Ver um falso profeta passando um tipo de óleo na barriga de alguém e tirando uma coisa que eles falam que é a hérnia, o que isso acrescenta à vida de alguém? E as pessoas ficam lá todas curiosas, isso não traz salvação, não é o milagre em si que traz salvação. João está relatando todos esses milagres, os 7 milagres, não porque o milagre em si faria com que alguém cresça em Jesus. O milagre era algo que apontava para o poder e para a autoridade de Cristo, mostrando que Ele era o Deus Todo-Poderoso, que Ele era o Deus encarnado, não é o milagre em si. Então a gente não pode acreditar que, se fosse assim, essas igrejas eram para ter um monte de gente salva por aí. E o que a gente vê é um monte de gente com uma fé frágil. Se tiver fé, muitos estão lá para barganhar com o Senhor, muitos estão lá atrás de milagre, e quando talvez encontram a bondade de Deus, na cura, numa oportunidade de emprego, numa mudança na área financeira, simplesmente viram as costas para o Senhor. Elas só queriam a bênção do Deus Todo-Poderoso, elas não queriam a presença do Deus Todo-Poderoso na própria vida delas. Por isso, meus irmãos, que nós anunciamos o verdadeiro evangelho. Nós não pregamos aqui que é pelo muito pedir que você vai alcançar, ou nós não pregamos aqui que se você for infiel nos dízimos e nas ofertas, Deus vai mandar um tipo de gafanhoto lá na sua casa que vai devorar tudo. Você não dá dízimo pelo medo de ser amaldiçoado por Deus, você dá dízimo porque você começa a entender que tudo aquilo que você tem pertence a Deus, a sua saúde, o seu emprego, as suas finanças, tudo é de Deus, e Ele requer uma parte para o sustento da sua obra. E mesmo quando talvez um membro da igreja não consegue ser fiel nisso, Deus continua mantendo a obra. É um privilégio para você dizimar, e não para Deus, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Porque se talvez você não conseguir dizimar por infidelidade ou por alguma dificuldade que for acometida na sua vida, a igreja ainda vai perdurar, a igreja avança, Deus levanta outros, ou as dificuldades vêm, a gente vai ter que de alguma maneira economizar, mas Deus sustenta a igreja. E esses são os que veem, mas não entendem, veem milagres, veem a própria palavra de Deus, mas simplesmente não entendem. Não entendem que os sinais e milagres apontam para Cristo, e que no início da igreja, eles acompanharam também os apóstolos.
mas que com a morte desses apóstolos, esses sinais cessaram. Para alguém hoje ter o nome de apóstolo e fazer milagres, ele tinha que ter pelo menos 2000 anos. Eu acho que não tem ninguém hoje com essa idade, né? Não importa se a igreja é universal, mundial ou internacional, nenhum desses que se dizem apóstolos detém o poder dos apóstolos, porque Deus concedeu esse poder somente aos apóstolos, e eles faziam em nome de Jesus, eles não faziam pela sua própria autoridade. Por quê? Porque os sinais não tinham que trazer crédito para aquele que curava, como pessoa física. Os sinais tinham que ser concedido glória a Deus. Quando alguém era curado pela oração de um apóstolo, ou só pela sombra do apóstolo passar ali por ele, era Deus que tinha que ser glorificado. E hoje o que nós vemos? Aquele que se diz apóstolo, ele vende até o lencinho com suor, e aqui em Barretos tem muito suor para passar lencinho, né? E aí lenços são vendidos e as pessoas compram os lenços para passar, talvez na porta do banco, para a dívida sumir, para passar no carro que talvez está quebrado, para ter milagre, para chegar em casa e passar no filho que talvez está com dor de cabeça. Mas não é um apóstolo que cura, é o poder de Deus. Nós não cremos mais que alguém detém esse poder hoje. Isso cessou com os apóstolos. Ah, pastor, mas Deus pode curar? Pode. Deus pode curar. Deus pode usar através da sua oração, pela sua intercessão a alguém, por isso que a gente todo domingo ora por aqueles que estão doentes aqui na igreja, porque Deus pode curar, e a gente crê que Ele permanece sendo o mesmo Deus poderoso, mas Deus não concede mais poder a homens, para que o poder de cura esteja em homens, como estava nos apóstolos. Mas esse pedido do oficial também nos ensina sobre a nossa oração. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus com a nossa listinha prontinha? Senhor, João Camilo está na UTI, e eu queria que o Senhor tirasse ele de lá. Se possível, já dê alta a ele no mesmo dia da Camila. Será que a gente pode orar assim? A gente só tem que chegar diante do Senhor: Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, o Senhor sabe do meu coração e da angústia que está no meu coração. Por isso, Senhor, faça a sua obra, o Senhor pode tirar de lá. Não é assim que a gente ora pela igreja? Senhor, essa igreja está aqui há 25 anos, e tem muitas pessoas do bairro que não sabem nem da existência dela, como eu tenho encontrado por aí. E o que a gente faz? A gente continua evangelizando, anunciando, tentando fazer a nossa igreja cada vez mais conhecida, mas Deus pode transformar essa igreja aqui, para o domingo que vem estar lotado, e a gente fala assim: o que aconteceu? Fechou alguma igreja e o pessoal veio tudo para cá? Deus pode fazer isso, não pode? Nós cremos nisso, e é por isso que a gente ora: Senhor, encha a igreja, faça a sua obra, torne o seu nome grandioso no nosso meio, né? Que a nossa boca louve ao Senhor pelos seus grandes feitos, através da organização dessa igreja, do fortalecimento dessa igreja. A gente ora a Deus, mas a gente não tem o direito de chegar diante de Deus e falar assim: eu determino. Misericórdia. Você deve conhecer alguém que fala assim, né? Eu repreendo. Quem somos nós para repreender uma doença em nós? Quem somos nós? O que a gente pode fazer é: Senhor, o Senhor sabe do meu sofrimento, o Senhor sabe que eu não queria estar nessa situação, por isso, Deus, se for a Tua vontade, que o Senhor me cure, que o Senhor faça a Sua obra em mim, que aqueles médicos nem entendam o exame que eu vou fazer semana que vem, quando eles olharem e falarem: cadê? Sumiu. Deus pode fazer isso, nós cremos, e você precisa continuar orando por isso. Tem gente que acusa os presbiterianos aí de frios, mas nós não somos frios, bem que a gente gostaria de ter um ar-condicionado aqui hoje em 21 graus, né? Ia ser maravilhoso. Se Deus quiser vai chegar, continue orando por isso. Mas às vezes é porque a gente olha para aqueles que são neopentecostais ou pentecostais, que exageram em algumas coisas, e a gente simplesmente se afasta de tudo que possa parecer com eles, mas não significa que o fervor deles está todo errado. Quando eles clamam incessantemente diante de Deus pela cura, eles estão reconhecendo que Deus cura, e você também deve fazer isso. Você deve orar por aqueles da sua família, você deve orar por aqueles que nós conhecemos que estão hospitalizados, para que Deus possa mudar a circunstância, porque o seu Deus, o seu Jesus Cristo, é o mesmo Deus que curou o filho desse oficial. Indo lá, impondo mãos ou passando óleo? Não, a gente vai ver que foi à distância, né? Foi à distância. Nós não podemos cometer o erro de ver Jesus como um profeta que faz milagres, porque afinal de contas ele fez muitos milagres, mas Jesus, ele é o profeta.
o profeta. O oficial pedia por um milagre. Seu filho já estava à beira da morte, e milagre só é milagre quando acabam todas as possibilidades humanas. Não é assim? Você talvez está precisando de um valor para inteirar, para pagar uma coisa muito importante que de repente chegou até você, e aí você olha para sua conta e não tem. Primeiro você pede para aqueles mais próximos, pede para um pai, pede para a mãe, pede para um irmão, e aí às vezes pede para o pastor, e aí pede para alguém, e ninguém ajuda. Enquanto tiver possibilidades, se chegar não vai ser milagre, se chegar vai ser providência. Mas quando você olha para a circunstância e fala assim, agora só um milagre, isso significa que na sua cabeça todas as possibilidades se esgotaram, e a única maneira daquilo acontecer é se Deus intervir milagrosamente. O problema é que na nossa língua nós banalizamos essa palavra, milagre. Você talvez já tenha repetido a famosa frase da dona Florinda ao professor Girafales: que milagre você por aqui, mas ele está lá direto, por que ela fala milagre, né? Certa vez eu fiz uma viagem com meu pai, a trabalho, e a gente estava em Teófilo Otoni, que é na zona leste ali, mineira, divisa ali com o Espírito Santo, e já um pedacinho da Bahia, e a gente estava indo rumo à Vitória da Conquista, na Bahia, e nós pegamos um trecho da BR, que a gente olhava para o lado assim, a gente estava no ar-condicionado, e aí eu abri o vidro e botava a mão para fora, era a mesma sensação quando a gente está assando um bolo no forno e abre a frente, para ver se o bolo para espetar aquela faquinha, para ver se a faca sai limpa ou suja. Era aquele vapor. Misericórdia, gente, que lugar, como é que alguém pode morar aqui? E de repente a gente andando assim, eu olhava para o barranco e via aquelas casas no meio do nada, com 4 paus, escoras, cercada de lona preta, e uma família ali. Você fala assim, gente, como é que pode viver assim? E eu pensei naquela oportunidade, o que uma família dessa faria se meia-noite um filho chorasse, reclamasse de dor, e a mãe fosse lá, botava a mão na testa dele, ele está queimando em febre, e ali com um termômetrozinho que ela tem guardado, ela via que ele estava 39,8 de febre. Não tem disque farmácia, não tem pronto-socorro, se bobear nem o SAMU vai lá, porque está muito longe da cidade. O que fazer? O que fazer? Eu acho, irmãos, que a modernidade é algo bom, modernidade é uma coisa boa, tecnologia, avanço da tecnologia, mas eu vejo que tanta facilidade nos leva a dependermos menos de Deus e mais da nossa força. Quando a gente está com uma dor de cabeça ou um filho nosso reclama de febre, a gente já lembra do antitérmico que nós temos guardado. Ou não tem um antitérmico? Tem uma farmácia 24 horas lá na praça, é só eu pegar o carro e ir lá. É só eu pegar o carro e ir lá. As coisas que nos cercam, os benefícios que nos cercam, nos dão a falsa sensação de que nós estamos no controle da situação, quando na verdade, a todo tempo nós dependemos do favor de Deus. Qual foi a última vez que o seu filho, ou você, ou alguém que você ama, esteve doente, e antes de procurar a farmácia, você fez uma oração, para que Deus curasse? A modernidade enfraqueceu a nossa dependência de Deus. A gente primeiro ou liga para o médico, ou leva para o pronto-socorro, e aí enquanto o filho está sendo atendido, ou já depois da receita, a gente olha para Deus para que o remédio faça efeito. Às vezes é a primeira oração, quando na verdade a gente teria que ter orado antes de levar para o médico. Senhor, abençoa a febre, diminui a febre, por misericórdia, o Senhor pode fazer isso, né? Então, a gente tem que depender mais de Deus e menos das facilidades do nosso tempo. Nós dependemos do cuidado de Deus e da sua graça, mesmo quando achamos que estamos dependendo do nosso próprio esforço. Mas depois da repreensão, do versículo 48, nós vemos mais uma vez o oficial clamando pelo socorro do filho. Olha o versículo 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. A doença do filho era para a morte. O pai sabia que o filho estava terrivelmente doente. E o versículo 49 declara algo que ia contra as expectativas de socorro do oficial. Ele esperava que Jesus fosse com ele nos 25 quilômetros. Ele esperava que Jesus falasse: não, vamos lá, está onde? Em Cafarnaum. Então vamos apressar o passo,
para a gente chegar lá logo. Mas Jesus demonstra o seu poder sobre a vida, quando ele declara ao oficial com o imperativo. Veja o texto. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Teu filho vive. Naquele momento, Jesus estava curando tanto o corpo do filho, quanto a alma do pai. Aquele oficial subiu ali naquela oportunidade um degrau na escada da fé, não por vontade própria, porque ele fazia parte do grupo dos que vendo não entendiam, mas ao crer na palavra de Jesus, aquele homem também foi alvo de um milagre, não o filho que foi curado lá em Cafarnaum, da sua doença, aquele homem também foi curado de um milagre. Qual milagre? O milagre, a doença da incredulidade, o milagre está em transformar um coração incrédulo num coração que crê na palavra de Deus. E agora, por meio da fé, o oficial faz parte do terceiro grupo que nós vamos ver agora, os que veem e creem. É o que a gente vê do versículo 52 a 54. Mas no versículo 50, diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem cuja fé confiava apenas em milagres, agora avança para um estágio mais alto da sua experiência com Jesus. Ele creu na palavra que Jesus havia lhe dito, ele aceitou a palavra, mesmo não vendo. Ele não viu que o filho estava curado, ele simplesmente partiu. Não há dúvida alguma sendo descrita no texto. Não há momento nenhum em que esse oficial do rei virou assim: Senhor, mas tem certeza? Não dá para o senhor dar um pulinho lá não? Vamos lá, é rapidinho, Senhor. O senhor chega lá, faz uma oração e ele é curado. Não, o oficial creu que Jesus estava dizendo a verdade, ele aceitou, embora não tenha visto qualquer ação concreta. E é isso que ocorre com aqueles que vão sendo salvos por meio da pregação da palavra. Creem na palavra. Foi assim comigo, foi assim com você. Nós não vimos esses sinais acontecendo, nenhum deles. Mas pela ação do Espírito Santo de Deus, nós cremos. Nós cremos inclusive que eles são verdadeiros, que eles de fato aconteceram, que não é um embuste, não é um engano de um grupo de pessoas querendo desenvolver uma religião, não é isso. Cremos na Bíblia como a palavra inerrante de Deus, cremos que Jesus Cristo é o Filho único de Deus, que ele nasceu de mulher, foi crucificado, foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e agora está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Você não viu nenhuma dessas coisas, mas se você está em Cristo, você creu nessas coisas, não pela sua racionalidade, porque como explicar que alguém pode ser gerado no ventre de uma mulher sem a semente masculina? Como explicar isso? A ciência não explica. Então a nossa fé não envolve só as coisas racionais, envolve também as coisas espirituais da parte de Deus. Consideremos a vida como um bem precioso. Vivemos sem desejar a morte. E o que é que isso mostra para nós? Mostra que cada um de nós tem o desejo de morrer. Mesmo você sendo crente, você fala que ama a Cristo, mas você fala assim: eu quero ver meu Senhor, Maranata, hora vem ao Senhor Jesus, mas você fala assim: então morra agora. Não, pastor, peraí, eu quero ver Jesus, mas não precisa ser tão rápido assim. Eu quero ver minha filha crescer, eu quero ver minha filha casar, mas o nosso desejo tem que ser que Jesus volte agora. Volte agora. João Camilo não precisa nem ter alta, Jesus volta agora, leva a igreja, e acabou o sofrimento. Esse tem que ser o nosso desejo, mas nós não desejamos a morte, nós desejamos a Cristo, porque quando Cristo vier, aí de fato nós experimentaremos o que é verdadeiramente viver uma vida. Isso que nós temos aqui agora não é vida, porque ainda a gente é influenciado pelo pecado. Aquilo que a gente vai viver se a gente morrer e Jesus ainda não voltar, ainda também não é vida, porque a vida verdadeira é estar na presença de Cristo, onde o corpo e alma habitando juntos novamente, sem pecado. Isso é vida. Isso é vida. E esse oficial, ele foi ao encontro de Jesus porque ele desejava um milagre, o reestabelecimento da vida de seu filho. Ele creu na palavra de Deus sem ver milagre algum. A gente não sabe se esse oficial aqui estava presente em algum outro milagre
Então talvez, olha só que interessante, ele ouviu que Jesus fazia milagres, que Jesus era um grande profeta, e ele foi lá acreditando em alguma coisa que alguém contou para ele. E ele chegou lá, ouviu da boca de Jesus: vai, seu filho vive. E ele acreditou na palavra de Jesus e foi embora para casa. Mas há uma questão aqui no texto que pode roubar a nossa atenção diante de tamanha maravilha que acontece no texto. Sabe qual é? É o fato da gente não saber por que cargas d'água esse homem não foi embora no mesmo momento. Aí você fala assim: mas como não, pastor? Ele não foi embora para casa imediatamente, não. Não foi embora. Quer ver por quê? Porque se ele foi ter com Jesus em Caná, e o versículo 52 diz que foi na hora 7ª que o filho do oficial foi curado, nós podemos questionar isso: por que que o oficial não foi para casa no mesmo dia? O que aconteceu? Porque uma viagem de 25 quilômetros, que era a distância das duas cidades, ele fazia a pé em 7 horas. A pé, pelo deserto, ele fazia essa viagem aí com 7 horas, andando devagar. Mas há quem diga que aqui, a contagem, ela é judaica, e portanto a hora 7ª seria 1h da tarde. E aí muda um pouco o cenário. Outros comentaristas dizem que a contagem ela é romana, e portanto seria 19 horas da noite. E isso explicaria por que o oficial não seguiu viagem no mesmo momento em que Jesus falou assim: vai, teu filho vive. Ele esperou a noite toda e depois, no outro dia, pela madrugada, ele foi embora. Mas a questão que nós precisamos nos ater, independe se ele partiu na hora que Jesus falou ou no outro dia. Essa informação dada pelos servos do oficial, quando foram ao encontro do seu Senhor, e imaginem, meus irmãos, a angústia. Eu quero descrever para vocês aqui a cena. Talvez um descampado com poucas árvores, esse homem chegando na cidade, andando, de repente ele olha ao fundo assim, ele vê: puxa vida, é o pessoal que trabalha comigo, eu conheço aquele uniforme, são meus soldados. E imagine a angústia no coração desse homem. E aí uma mistura entre a angústia, se a notícia seria contrária, e a continuidade da crença que Cristo falou: vai, teu filho vive. E aquele homem então, quando é tomado pelos homens, talvez ele correndo e eles também, e os dois se encontram, ele fala assim: Senhor, e ele fala logo: seu filho está vivo, seu filho está vivo, ele não morreu. Mas o versículo 52 diz o seguinte, vamos lê-lo: então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. A ideia aqui no texto é algo muito importante. Não foi uma melhora gradual. Ele está melhor, está baixando a febre. Não foi essa a ideia. Foi uma memória instantânea. Pelas nuances da gramática aqui do texto bíblico, a ideia aqui é que se fosse uma criança, ele levantou da cama e saiu correndo para brincar. Essa é a ideia de melhorar. Não é o nosso filho tomar um remedinho, e aí o olho vai melhorando, ele vai conseguindo comer, aí ele vai ficando mais alegrinho. Não, não é isso. É que de uma hora para outra, a hora 7ª, o menino pulou da cama e foi brincar, como se nada tivesse acontecido. Essa é a ideia do texto. E é por isso que nós vemos no versículo 53, que o pai reconheceu que aquela hora foi exatamente a hora em que Jesus disse: vai, teu filho vive, vai, teu filho vive. Aquele homem e toda a sua casa, o texto diz, foram alvos de um milagre, e não somente o menino. Sabe por quê? Que milagre foi esse? O milagre da fé, o milagre de transformar na natureza de um pecador em adorador, o milagre de transformar alguém que é inimigo de Deus em filho amado de Deus. Isso só acontece por meio da fé. Por meio da fé. É por isso que nós continuamos anunciando o Evangelho, porque a redenção está em Cristo Jesus, e ela só pode ser alcançada por meio da fé. E só é possível ter fé em Deus, ter fé em Cristo, através da graça de Deus. Vejam, meus irmãos, não se esqueçam que se vocês que estão aqui hoje são membros da igreja, se dizem cristãos, você foi alguém que antes não que via, mas que não entendia. Você foi alguém que via,
mas não cria. E somente quando o maravilhoso milagre de Deus, através do dom da fé, tomou conta do seu ser por inteiro, te regenerou, te justificou, te adotou em Cristo Jesus, somente quando isso aconteceu, é que você passou alguém que, mesmo não vendo, creu. Creu. E é o que Paulo fala aos Coríntios: aquele que está em Cristo é nova criatura. Você não vai se tornando nova criatura, você é nova criatura instantaneamente. O Espírito Santo regenera aqueles que pertencem ao Pai através do poder de Deus, instantaneamente, e dão a eles a fé. Lembra quando Deus falou assim para Ezequiel, diante do vale dos ossos secos, ele falou assim: Ezequiel, profetiza. Ezequiel talvez falou assim: mas Senhor, é osso, Senhor, está tudo morto. Profetiza, Ezequiel. E ele então profetizou, e os ossinhos começaram a mexer, e o juntar tíbia com canela, e com pé e dedinho juntando, e daqui a pouco o tendão foi sendo formado, e carne sendo formada, de repente um corpo estava sendo formado. Assim era você antes da fé. Você estava morto em seus delitos e pecados, mas em algum dia, aprova o Senhor, que você ouvisse o Evangelho, alguém profetizou a palavra de Deus para você, e ao ouvir o Evangelho, as barreiras da incredulidade foram quebradas, e então algo mudou dentro de você que você não pode nem explicar. Algo mudou, e agora você passou a ter fé em Jesus. Todas as coisas começaram a fazer sentido na sua vida, que de acordo com a Escritura. Aquele homem e toda a sua casa foram alvos de um milagre, e não somente o menino. Que milagre foi esse? O milagre da fé, o milagre que transforma a natureza de alguém. E esse é o grande milagre. Jesus, ele é o mediador da vida, mas não somente desta vida aqui que nós vivemos, uma vida trôpega, uma vida limitada, uma vida cheia de decepções e angústias. Sim, uma vida com alegria, mas se nós colocarmos na balança, parece que a vida tem muito mais tristeza do que alegrias. E nós não fomos criados para desfrutar disso, mas por conta do pecado, desfrutamos disso. E nós temos agora em Cristo o nosso mediador da vida. Em João, no capítulo 5, versículo 24, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você crê em Jesus? Se você crê, você tem a vida eterna garantida em Cristo Jesus. Você tem certeza que estará ao lado de Cristo quando essa vida aqui findar? Se você não tem certeza, a palavra de Deus hoje convida você para vir até Cristo. Humilhe-se diante do Senhor, creia nele como seu Salvador. Só há caminho para a salvação e para a vida eterna em Cristo Jesus, não há outro caminho, somente ele é o mediador da vida. Olha o versículo 54. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. No primeiro milagre em Caná, Jesus transformou água em vinho, indicando o seu controle absoluto sobre o mundo físico. Agora, através desse segundo sinal, Jesus demonstrou que a distância não é obstáculo para a manifestação do seu poder e amor. Jesus é Espírito, ele está aqui, através do Espírito, né? Deus é Deus de perto e Deus de longe, diferentemente de uma música que fala és Deus de perto e não de longe. Deus é Deus de perto e de longe, ele está em todo lugar, mas às vezes a gente ora com uma certa incredulidade, né? Às vezes a gente ora desejando que Deus, de alguma maneira, às vezes a gente faz orações igual Gideão: Senhor, me dá um sinal que o Senhor está me ouvindo. A gente não bota um algodão dentro de um copinho e pede para amanhecer molhado ou seco, mas a gente às vezes gostaria de que alguma coisa acontecesse, mas Deus não se manifesta assim. Não adianta você falar assim: Senhor, se eu estiver ouvindo a minha oração, faz a porta bater, e aí você fala esperando, mas ela não bate, não deu nenhum vento, mas Deus está te ouvindo, Deus está atuando,
e se for a vontade dEle, Deus vai fazer aquilo que você clamou, porque Ele é um Deus bondoso, Ele é um Pai bondoso. Se seu filho pedir pedra a você para comer, você não vai dar, porque você é bondoso, você é caridoso. Imagine o Deus verdadeiro. É por isso que às vezes Ele não dá o que você está pedindo, porque às vezes o que você está pedindo vai fazer mal para a sua vida. Eu sei que no nosso tempo, muitas pessoas medem a própria relação com Deus por meio da ausência de problemas, mas veja, os problemas da nossa vida são uma excelente oportunidade para nós nos aproximarmos de Deus, para nós estreitarmos a nossa comunhão com o Senhor, porque quando você tem problema, são os dias e os momentos em que você mais dobra o seu joelho diante de Deus. Às vezes são nos dias de maiores angústias da sua alma, que você nem levanta da cama de manhã, você já escorre pela cama colocando os joelhos no chão, clamando a Deus. Então, não despreze os momentos ruins da vida, não deseje-os, mas não despreze-os se eles já estão aí. Clame a Deus, para que a sua fé seja fortalecida nessa circunstância. A distância não pode atrapalhar o poder de Deus ser manifestado, porque o poder dele é grandioso e o amor dele é incalculável, e nem mesmo o tempo pode suplantar o seu poder. O Cristo Jesus, o Deus encarnado que curou o filho deste servo, desse homem importante aqui de Roma, é o mesmo Jesus que você ora hoje, é o mediador de hoje, é o Cristo que nós cremos como nosso Salvador, e é nessa palavra que cremos para a vida eterna, a palavra de Deus, escrita por homens santos de Deus, apóstolos. É por meio dela que nós cremos que Jesus, Ele é o mediador da vida. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que ainda que nossos sentidos tentem discernir o que é verdade ou não, ainda que fiquemos felizes com as descobertas feitas pela arqueologia, sobre aquilo que está escrito na Bíblia, às vezes aparece uma notícia aí, né? Olha, foi encontrado não sei o que, no fundo de tal lugar, e aí comprova algum texto bíblico. Você não precisa de comprovação arqueológica para acreditar que a Bíblia, ela é verdade, porque o Espírito Santo já testificou no seu coração, que toda a Escritura é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Crer, meus irmãos, é consequência de um milagre. Se eu e você cremos em Jesus como mediador da vida, é porque você já foi alvo de um milagre. Então você hoje aprenda, se você ainda não entendia dessa maneira, você nunca vai poder dizer, eu nunca experimentei um milagre. Se você está em Cristo, você já experimentou um milagre, o milagre da fé. Acreditar é um milagre, porque é o poder de Deus sendo manifestado. Ter fé é ter aquilo que somente Deus pode fazer. A fé produzida pela racionalidade humana não é fé salvífica. A única fé que salva é aquela que é dada por Deus, e ela está sempre firmada em Cristo Jesus, porque Ele é o mediador da vida. Portanto, que Deus continue a fazer esse milagre na vida dos seus eleitos em Barretos, e Deus quer usar a sua vida para ser um missionário da palavra do Senhor. Pastor, eu tenho que ir lá para o IBEL estudar, eu tenho que ir para o seminário? Não. Seja um missionário onde Deus te colocou, no trabalho, na faculdade, ao visitar um hospital. Fale das grandezas de Deus, fale das coisas maravilhosas que Deus faz e já fez na sua vida, fale da transformação que Cristo promoveu na sua vida. Que Deus lhe conceda a graça de que você e sua família contemplem a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te use para pregar as boas novas de salvação, boas novas de vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.